no AVA, lá na aba biblioteca, tá bom? Ok. Bom, hoje é dia 11 de novembro, nós vamos começar uma web aula de eletricidade, tá? E peço aqui a vocês, pessoal, estão vendo minha tela aí? Não, não está mostrando. Tá vendo professor, agora? não tá, não. Tá vendo agora? Positivo, agora está mostrando. Beleza. ficou na- Então, beleza. Ah, sim, veja. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar sobre os fundamentos da eletricidade, tá ok? Peço que quem tiver folha aí no caderno, ou com caderno mesmo, folha de papel ao maço, fique com uma caneta aí que eu vou, algumas coisas, se vocês não se importarem, para acrescentar no conhecimento de vocês, eu vou ditando, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Gente, antigamente, beleza. Antigamente, a física, ela era dividida em 3 grandes ramos. Nós tínhamos a mecânica, mecânica, eletricidade, Aí tem que ver a questão. Então, tem uma tabela aqui que eu gostava de mostrar para vocês. eletricidade, Baixando essa tabela que a gente trocou de computador e acabou que eu fiquei perdendo muita coisa. Né? perdoando a minha letra aí, viu, pessoal? Estou usando power. Eletricidade no magnetismo. Magnetismo. Beleza, gente? E o que acontece? Esses 3 ramos, eles eram estudados de maneira separada, certo? Mas foi em 1824, é só cunho histórico mesmo, que James Clerk Maxwell, ele era escocês. É isso ou não? Maxwell Você elaborou 4 equações demonstradas. 4 equações que uniam a eletricidade com o magnetismo, ok? É por isso que nós temos hoje circuitos com indutores, capacitores, resistores. Por quê? Através dessas 4 equações, elas demonstram o funcionamento, né, de campos elétricos e magnéticos, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Como um dos fundamentos da eletricidade, nós temos a carga elétrica, que é a relação entre prótons e elétrons. O que são prótons? São cargas positivas. Pessoal, se depois vocês quiserem que eu mande os slides, eu mando, viu? Se vocês quiserem, eu mando, tá bom? Cargas positivas. E os elétrons são cargas o quê? Negativas, em um átomo, que é a menor parte da matéria. Ok? E aí, pessoal, depois se vocês quiserem, eu mando os slides. Vocês vão querer? Eu mando. Professor, eu aceito. Se o senhor Beleza? mandar... É um material complementar que eu fiz aqui. E aí, todo o material que eu for fazendo, aí eu vou mandando para vocês, tá bom? Só que o senhor vai mandar ele já com as anotações, né? Sim, com essas anotações, Ah, então tá bom, então. tá bom? Beleza. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me parar, que eu volto e explico de novo, tá bom?
Beleza. A Ok, eletrização. professor. Beleza. Cargas positivas e cargas negativas. Tá ok. A eletrização de corpos, ela é feita de 3 maneiras: por atrito, por contato e por indução, certo? Beleza. Por atrito. Se eu pego uma caneta com um pedaço de papel e atrito ela e vou esfregando, vai ter um momento que você vai perceber o quê? Que aonde você passou o papel, né, a superfície do papel, vai ter o quê? Ela vai estar o quê? Um pouco mais quente. De maneira microscópica, aqui lá você fez o quê? Aumentou a quantidade de cargas elétricas naquela localidade. Então você fez o quê? Uma eletrização por atrito. Por contato. Eu vou colocar aqui, para explicar melhor para vocês, esse cubo, certo? Eu tenho um cubo, é um objeto, e vou colocar aqui uma esfera carregada. Tá? Muito bem. Tem aqui uma esfera carregada. Eu vou fazer o seguinte. Essa esfera, eu vou carregar de cargas negativas. Certo? Muito bem. Enquanto o meu cubo, ele está neutro. Se eu aproximar o meu cubo dessa esfera carregada, o que vai acontecer? As cargas negativas vão para outra extremidade dele, enquanto que na outra extremidade, mais perto da esfera, vão vir as cargas o quê? Positivas. Por que isso? Explico a partir do exemplo aqui ao lado. Eu tenho uma carga elétrica positiva, tenho uma carga elétrica positiva. 2 exemplos distintos. Como eu tenho um módulo, que é o sinal dessa carga, módulo, módulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o sinal dessa carga. Aqui é positivo. Aqui também é positivo, certo? Então, fica a questão. Cargas de mesmo sinal, como aqui no caso, cargas positivas com cargas positivas, faz o quê? Surge uma força de repulsão. Beleza? Como nesse caso. Mas, se eu tenho cargas de módulos diferentes, ou seja, uma positiva com uma negativa, surge uma força de atração entre elas, beleza? Quando vocês estiverem prontos, eu quero editar uma coisa aqui para acrescentar nos estudos de vocês, tá ok? Quando estiverem prontos, podem pegar caneta e papel aí, tá? Professor, só recapitulando, na por atrito, tipo assim, estou passando um pouco no lugar e... Isso é uma forçação de surgimento de cargas via mecânica, né? Que você está utilizando a força do braço para que elas apareçam, certo? Que nem você pegar, por exemplo, um bastão de vidro com uma lã e atritar ele, esfregar a lã o máximo possível nesse bastão. Quando você for analisar, né, microscopicamente, então vai ter o quê? Cargas elétricas naquela localidade, ok? Isso é por atrito. Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu vou editar para vocês aí algumas observações, tá bom? Quando vocês estiverem prontos. Eu já estou pronto aqui, professor. Então, beleza. Então, anotem aí. A eletrização dos corpos por contato. A eletrização dos corpos por indução. Não, por contato, perdão, por contato. Por contato. Demonstra
Se vocês quiserem, eu vou abrir as atividades de vocês aqui. Elas. Aí fica aquela aula. Demonstra Direcional. o princípio que 2 pontos. Se vocês quiserem, eu posso fazer desse jeito. 2 pontos. Pode continuar, pessoal? Ou tá ainda mais atrasado? Repete do início, por favor. Posso, sim. A eletrização dos corpos por contato demonstra que 2 pontos. 2 pontos. Demonstra que 2 pontos. Certo. Cargas elétricas de mesmo sinal. Aí depois de sinal vocês colocam entre parênteses. Aí escrevem assim, ó, módulo, tá? Beleza? Cargas elétricas de mesmo sinal. Parêntese. Módulo, fecha parênteses. Pode continuar, pessoal? Quando vocês falar pode continuar, eu continuo, tá? Pode continuar, professor. Tá. Cargas elétricas de mesmo sinal, abre parênteses, módulo, né? Se repelem. Ponto e vírgula. Já cargas elétricas de módulos diferentes, não, de sinais diferentes, perdão, de sinais diferentes. Aí abre A parênteses. carga Como é que é? é se a carga Não, já cargas de módulos diferentes. Professor, Pois não. desculpa, boa noite. Boa noite. Eu fui meio atrasado aqui. Isso é para escrever no papel, isso aí por acaso? É, só se você quiser, mas Não, aí não, eu vou sim, deixar sim. tudo gravado. Não, sim, beleza. Porque deu problema no meu computador aqui. Ah, não, tá certo. Mas aí vai ficar gravado, mas aí depois, se você quiser, eu repito. Você quer que eu repita? Não, eu vejo a gravação. Pode ficar tranquilo. Só desculpa, só. Não, sem problema. Tá, Bom, beleza, tá, obrigado. por nada. E aí, pessoal, onde que eu parei aí? já a carga de módulo De módulos diferentes. Módulos diferentes. Aí, entre aspas, assim, não, entre parênteses, sinais diferentes, fecha parênteses, se repelem. Ponto final. Beleza? Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar aqui, tá? eu tô beleza aqui. Todo mundo beleza aí, pessoal? Pode continuar? Ok. Beleza. O que significa eu dizer isso? Vamos pegar esse cubo aqui, que eu desenhei, certo? Eu quero fazer uma carga elétrica via indução. Quero energizar esse cubo, certo? Então, o que acontece? Eu venho, coloco um fio nesse cubo e alimento ele por alguma fonte. Pode ser uma fonte CC, pode ser uma pilha, por exemplo, certo? E fecho esse cubo. E vou alimentando ele com uma fonte aqui, beleza? Então, vai surgindo cargas elétricas aqui ao redor dele. Vai surgindo uma nuvem de cargas aqui, ok? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Todo mundo está entendendo aqui? Sim. Beleza. Então, é isso que acontece quando é por indução, ok? Beleza. A lei que determina isso é a lei de Coulomb. Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar de novo, tá bom? Pode começar de novo a digitar aí. Beleza. A lei de Coulomb
A lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a demonstração matemática. A demonstração matemática do princípio da atração e repulsão de cargas. Tá? Fração, professor? Não, da... Como é que é? Volta aí de novo, onde que eu comecei? A lei de Coulomb. É a demonstração matemática do princípio da fração. Não, da atração e da repulsão Ah. de cargas elétricas. Ponto final. Da atração e repulsão das cargas elétricas. Ponto final. Aí vocês coloquem aí embaixo para efeito, tá? Força elétrica é igual a essa constante K, tá? O módulo das cargas, Q1 e Q2, dividido pelas distâncias ao quadrado, tá? Então, se eu tenho uma distância entre elas aqui, essa força é determinada por essa distância aqui ao quadrado, tá bom? Beleza? Beleza? Essa formulinha aí vai ser a representação dessa que está do lado aí? Isso. É da atração e da repulsão, tá? É ela que calcula a força de atração e repulsão, tá? Entre as cargas. Beleza? Na hora que vocês estiverem prontos, podem me falar, viu, pessoal? Estamos prontos, professor. Beleza. Então, vamos lá. Corrente elétrica, pessoal, você tem que entender o que é o seguinte, é o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo, em função do tempo. Ou seja, é a variação de cargas pela variação do tempo, certo? Pois muito bem. Existem dois tipos de corrente, tá? Nós temos a corrente alternada e a corrente contínua, ok? A corrente contínua, ela é demonstrada por esse gráfico aqui, o primeiro, que eu estou mostrando a vocês, em que eu tenho a corrente em amperes e o meu tempo em segundos. Se vocês estão vendo o gráfico da corrente contínua, não há variação na sua produção e transmissão, tá certo? Então, o fluxo dela é o quê? Constante. É por isso que é contínuo, ok? Muito bem. Já na corrente alternada, isso já não acontece. Eu modifico essa onda aqui, ó, essa onda contínua. Então, começo da origem, atinge até um ponto máximo, que é o ponto de pico, tá? De pico. E chego aqui também a um ponto o quê? De vale. Ok? Chama aqui ponto de vale na corrente alternada. E aí você me pergunta, mas professor, o que que acontece? Na minha casa chega corrente contínua ou alternada? Alternada, certo? Por quê? As concessionárias ou a usina hidrelétrica, ela manda em corrente o quê? Contínua, certo? Quando chega no transformador, o transformador é um circuito retificador, certo? Ele modifica o comprimento de onda contínua e transforma o quê? Em alternada, tá bom? Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar mais uma coisa para vocês assimilar, tá bom? Na hora que estiverem prontos, vocês podem me falar. Pois não. Pois não? Quando você pega um alicate amperímetro e vai medir uma fonte de corrente contínua, Sim. por que ele sempre mede negativo? Peraí, volta aí de novo, eu não entendi. Quando você pega um alicate amperímetro Sim. e você vai medir uma corrente contínua, por que ele sempre mede negativo? Porque dependendo da corrente que ela tá vindo, ela pode vir aqui embaixo, aqui, ó. Ela vem negativa, ela pode vir assim, certo? Nesse gráfico, correto? Finge que aqui é corrente contínua, certo?
Aqui Sim. embaixo. Por que que ela vem negativa? Porque dependendo do modelo do alicate, certo? Sim. Na verdade, se ela vem negativa, é porque o sentido que ela está vindo é o oposto ao adotado pelo alicate, ok? Se uma corrente ela vem da forma -2 amperes, por exemplo, ela não está vindo da parte de cima do gráfico, matematicamente falando, né? Porque aqui embaixo eu tenho um zero, aqui embaixo é a parte negativa e a parte que é positiva, No certo? caso, Oi, pois não? no caso aí eu entendi. Tá pegando, no caso, o negativo da contínua. Sim. E por quê? Porque o mesmo gráfico que está aqui em cima, ele é espelhado aqui embaixo. Você consegue entender? Eu estava querendo. Ele vem aqui embaixo, ó, espelhado. E quando ele vem espelhado, significa o quê? Que ao invés da corrente ter vindo oriunda de forma talvez horária, que a gente adota como positiva muitas vezes, ela vem de maneira o quê? Anti-horária. Ela é produzida de uma outra forma, tá certo? Ok, deu para entender. E outra coisa que também a corrente ela pode vir Professor, de. Oi, pois não. esses dias também eu estava num estudo e aí eu vi um vídeo que ele estava explicando que, vamos supor, numa bateria, o sentido da corrente, ela não sai do positivo para o negativo, ela sai do negativo para o Pro positivo. positivo, sim. Ela sai do ânodo pro cátodo da Ah, bateria. pode Entendeu? ser também por causa desse sentido que, às vezes, quando vai medir a amperagem de uma corrente contínua, ela sai negativa, né? Sim. É porque o seguinte, dependendo do que você pega o alicate e coloca, né? Dependendo da forma que você adota do positivo para o negativo, ela pode vir ou positiva ou negativa. Mas o que que acontece? O valor, tirando o sinal, o valor dela em absoluto é aquele. Por exemplo, se eu pego um alicate e está lá 10 amperes, menos 10 amperes, por exemplo, o valor dela é o quê? 10 amperes, certo? Só que aí a forma com que ela veio transmitida até mim, ou até a forma como o equipamento está sendo calibrado, pode vir o quê? Negativa ou positiva, tá ok? Era isso que eu queria explicar bem devagarzinho, mas se vocês falarem assim, não, a gente entende alguma coisa aí eu já pulo algumas partes, já que vocês já têm um certo Não, conhecimento, beleza? essa parte do seu ensino já deu para entender muito bem. Já domina, né? Ok. É porque eu fico preocupado com questão de tá passando alguma coisa e vocês não entenderem. E aí eu voltar de novo, eu estou explicando de uma maneira que vocês possam entender da melhor forma possível, tá bom? Mas se Positivo, deu vocês. pra Entendi. entender. Então, tô tendo esse cuidado. Mas se vocês falarem assim, não, professor, a gente sabe isso aqui, então beleza, ok? Outra coisa, às vezes a corrente ela pode vir de forma negativa por causa da frequência também. Tá? Pelo cálculo da frequência. A frequência que nós adotamos aqui no Brasil é 60 Hz, tá ok? No Paraguai, por exemplo, eles têm lá o quê? 50 Hz, tá? A frequência, o valor da frequência, ela determina como que a corrente, tá? O valor dela, ok? A partir do valor da frequência, a gente também tem o valor do quê? Da corrente elétrica também que chega até nós, beleza? Ok. Beleza. Por quê, Paulo? É porque eu vou só dar uma repassada nisso aqui. É porque quando a concessionária que eu falo que a usina hidrelétrica produz corrente, ela vem com certas, entre aspas, impurezas na frequência da corrente, na produção dela, que são os harmônicos, que podem influenciar diretamente se ela vai vir ou positiva ou negativa, tá bom? Todos entenderam? É porque Positivo. é o Sim. seguinte, aqui, ó, eu vou explicar a partir desse gráfico aqui. Eu estou tendo esse cuidado aqui, pessoal, para que vocês possam assimilar muito bem, tá bom? Aqui, eu tenho a minha corrente, vamos supor que a corrente que vai chegar na minha residência, da melhor forma possível, é essa aqui, tá certo? Que vocês estão vendo. Vou aumentar aqui. É essa aqui, desse gráfico aqui de corrente alternada. É essa aqui. Eu quero que a minha corrente tenha esse perfil, essa característica. Mas quando ela vem da concessionária para nós, e da usina, ela muitas vezes ela pode vir assim, ó.
ela pode vir assim. Ela vem antes, pode vir depois, certo? Pode vir depois, e antes de ultrapassar e vir depois. Isso aqui que acontece, pessoal, é o que a gente chama de harmônicos. Tá? São os harmônicos da corrente. Esses harmônicos é o que impedem o quê? A qualidade dessa corrente. Por isso que a usina, ela tenta o quê? Fazer o máximo possível para que ela venha a mais perfeita o quê? Oscilação possível, senoide possível, em que eu tenho o valor máximo, que é o valor de pico, e o valor de vale, que eu tenho aqui negativo, ok? E quando chega no transformador, ele retifica. Se ela vem alternada, ele retifica para que ela venha da melhor forma possível, dessa curva que a gente chama de curva suave, do que aquela curva que eu demonstrei para vocês, né? Digamos assim, toda embaralhada, não toda certinha, para que chegue da melhor qualidade possível nas nossas residências, ok? Todos entenderam essa parte que eu falei? Positivo. Beleza. Se você tiver somente um instrumento para medir, né, corrente, nós temos o quê? O amperímetro, tá bom? Para medir corrente, para medir potência, nós temos o watímetro. Mas o multímetro, ele mede a escala de tensão contínua e alternada, e corrente contínua e alternada. Vocês já mexeram no multímetro, pessoal? Já sim. Beleza. Então, vocês aí já estão habituados com isso, correto? Então, vamos mais à frente. Podemos ir? Prosseguir? Podemos ir mais à frente? Sim. Sim. Pode ir. Só um instantinho, por favor. Vamos continuar, pessoal. Ok? Beleza. Estão todos aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Então, nós temos circuitos elétricos, né? O que são circuitos elétricos? São equipamentos, né, em que eu tenho a finalidade de fornecer energia elétrica para diversos outros equipamentos, certo? Como liquidificadores, circuitos eletroeletrônicos, beleza? Então, nós temos o quê? Resistores, que são responsáveis por converter energia elétrica em térmica, ou seja, calor. A primeira lei de Ohm. Como que eu determino a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela me diz o seguinte, que toda a tensão que eu tenho no equipamento, que é a forma de alimentar as cargas, certo? Eu vou fazer o quê? Vai ter o quê? Uma resistência com uma corrente. Pergunto a vocês, pessoal, isso aqui é uma função do primeiro ou do segundo grau? Se eu não me engano, acho que é do primeiro grau, né, professor? Justamente. Falou muito bem, disse muito bem. Do primeiro grau. Em como é do primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? Então, diz o seguinte. A tensão, ela vai ter um comportamento que eu vou mostrar aqui para vocês a partir desse software aqui. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Minha tela? Positivo. Estão vendo aqui, né? Então, esse aqui é um software, né, que a gente tem acesso, que todo mundo também pode ter, que é o PET Colorado, ok? Então, beleza. Eu vou fazer primeiro o seguinte. O que vocês querem que eu faça, pessoal? Que eu aumente a tensão ou a resistência primeiro? Para vocês verem o comportamento dessa função, da lei de Ohm. Pode ser começar a tensão e depois a resistência. Pode aumentar então a tensão ou diminuir? Aumentar ou diminuir a tensão? Aumenta a tensão, professor. Tá. Se eu aumento a tensão, olha a minha corrente, ela aumenta também. Vocês perceberam que a quantidade de cargas aqui também aumentou, correto? Se aumentou a quantidade aqui de tensão, vai aumentar o quê? A quantidade de corrente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a resistência.
Ou seja, os pontinhos pretos que estão vendo aqui, que vocês estão vendo aqui, aumentaram. Ou seja, a resistência à barreira aumentou. Então, consequentemente, o quê? A minha corrente, o quê? Diminuiu. Agora, eu vou diminuir a resistência. E vou diminuir a minha tensão. O que a gente percebe? Que a tensão e a corrente são o quê? Grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Se vocês quiserem anotar aí como observação, beleza? E as grandezas tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto que a resistência e a corrente são grandezas inversamente proporcionais. A tensão e a corrente são inversos, né? Isso. A tensão e a corrente são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto que a resistência e a corrente são grandezas inversamente proporcionais. É porque quanto maior tensão, menor. Maior a quantidade de corrente e menor a resistência. Tá? Mas isso aí é Na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm. Não, mas porque vamos supor, numa tensão de 110, 127 volts, a corrente é maior do que uma tensão de 220. Aqui, ó. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Porque se eu tenho uma tensão maior, eu vou alimentar as minhas cargas o quê? Uma intensidade maior, certo? Então, por isso que a minha tensão e a minha corrente são grandezas diretamente proporcionais. Tá vendo que eu aumentei, a minha corrente também está aumentando? Beleza? Agora, se eu diminuir, a minha corrente o quê? Diminui. Ó a bateria aqui do lado, ela está diminuindo. Consequentemente, a minha corrente o quê? Está diminuindo também. Mas se aumentar a resistência, a minha corrente o quê? Diminui. Entendi. Esse exemplo que está sendo passado aí é de um circuito CC, né? Corrente contínua, né? Isso, corrente contínua. Tá? Mas Tá. vai funcionar também para corrente alternada também, tá bom? Que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Tá bom. Beleza? Pode voltar lá, pessoal? Estão vendo a minha tela aqui de novo? Do PowerPoint? Sim. Ok. Beleza. Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm, tá ok? Em que é uma equação do segundo grau, em que eu tenho a tensão igual a resistência vezes a corrente. Muito bem. Eu vou fazer aqui um pequeno exercício e peço a ajuda de vocês, tá ok? Para fixação. Um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 volts de tensão e a corrente que atravessa é de 12 volts, calcule a resistência. Então, como que a gente faz? Ele quer saber o quê? A resistência. Então, eu vou utilizar o quê? A primeira lei de Ohm. V é igual a RI, certo? Então, qual que é a minha tensão? 220. Minha resistência, eu quero achar, e minha corrente de 12. Beleza. Então, minha resistência vai ser o quê? 220 dividido por 12. Alguém tem calculadora aí, pessoal? Pode fazer essa conta para mim? 220 dividido por 12? Por gentileza. Tô 220 dividido por fazendo 12? só um minuto. Tá o quê? 18,3. Como? 18,3. 8,3 ohms. Tá ok? Deu dízimo periódico, 18.3333. É, né? Mas pode só deixar assim, Aham. 18,3 vezes, tá? Beleza. Agora, uma lâmpada, aqui ó. Uma lâmpada tem uma resistência de 30 ohms, com uma tensão de 220. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento é de 12 segundos, ok? Como que eu faço isso aqui? Eu vou ter que calcular primeiramente a minha corrente. Então, eu utilizo o quê? A primeira lei de Ohm, V igual a RI.
certo? Então, minha tensão, 220. Minha resistência, que é de 30. E minha corrente que eu vou achar. Beleza. Então fica o quê? Minha corrente elétrica. 220 dividido por 30. Quanto que dá, pessoal? Fazendo favor, a minha corrente? 7,3. 7,3. Muito obrigado. Amperes. Muito bem. Mas eu quero saber a quantidade de carga. Então eu tenho que lembrar daquela fórmula que corrente é variação de carga pela variação do tempo. Certo? Então, a variação de carga que vai ter minha lâmpada vai ser o quê? I vezes o tempo. Variação do tempo. Beleza. Então, a minha carga vai ser como? Vai ser minha corrente, que eu achei 7,3, vezes o valor de 12. Beleza? Alguém pode fazer isso aqui para mim, por favor? Quantidade de cargas. 7,3 vezes 12. 88. 88 coulomb, tá? Se vocês quiserem anotar ou printar, tá bom? Eu fico aqui no aguardo. 88 o quê? Coulomb. Professor, aquele asterisco é o quê? Aonde? Corrente lá, ó. Corrente que é igual a delta Q dividido por delta o quê ali? Aqui é delta T. Aqui é delta Q, delta T. Ah, delta T. Isso, é tempo, tá? Variação de tempo, tá bom? Aqui, ó, 12 segundos, tá? Um instantinho, pessoal. Sim. Bom. Isso. Bom. Beleza, pessoal. Todo mundo aí? Todo mundo aí, pessoal? Positivo. Beleza. Só uma questão aqui, pessoal. Deixa eu só verificar aqui. Pessoal, seguinte. Nós vamos ter que modificar o nosso horário aqui, tá? Mas isso é para a próxima semana. Eu vou deixar aqui tudo gravado. Ô, professor, meu notebook aqui acabou desligando.
Ah, tá, sem problema. Mas é o seguinte, é porque eu tô vendo aqui agora que chocou uma turma, tá? Com vocês, que é o pessoal aqui do IB, das 19 às 20h15. Mas aí eu vou reformular o calendário aqui de vocês, tá? Beleza? É, aqui, ó, dia 11, 19h45. Chocou mesmo, tá? Porque hoje a gente teve uma reunião para definir quem que ia pegar as matérias aqui, tá? E aí Mas eu vou... vai continuar a aula ou vai encerrar agora? Não, vai continuar, tá bom? Aí eu quero terminar até a segunda lei de Ohm com vocês hoje, e aí tá encerrada a aula, tá bom? Ah, sim, tá bom. Ok? Então, vamos lá então. Vocês estão vendo aí, pessoal, minha tela? Do PowerPoint? Sim. Tá. Vocês pegaram esse aqui, do exercício? Carga elétrica, pessoal, é Coulomb, tá? Devido àquele da lei de Coulomb. Foi homenagem a ele, tá? Beleza. Esse aqui vocês entenderam ou tem alguma dúvida? Esse exercício de fixação? Na hora que eu ia fazer as perguntas, o professor acabou desligando o notebook, mas aqui, ó, esse aí corrente que é igual a delta Q dividido por delta T, né? Que é o Isso. delta móvel e o delta. Aí o delta Q, né? Que é igual a corrente versus o tempo, vezes o Isso. tempo, né? Isso, vezes o tempo. Aí esse tempo eu tirei. Ah, agora que eu vi os 12 segundos ali, ó. É, porque eu acho que é porque tava meio escondidinho, né? Mas aí tem uns 12 segundos aí, tá bom? Ah, agora eu vi aqui, agora eu entendi. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela relaciona a corrente que passa por condutores ou meio de condutores através do seu comprimento e da sua área, certo? Só que aí tem a questão da resistividade. Todo material já tem a sua resistividade, então é própria de cada um, tá? Então, cobre tem uma, prata tem uma, tá bom? Principalmente os condutores, né? Semicondutores, supercondutores, eles já têm uma condutividade. Por isso que determina se eles são bons ou não, né? Condutores de eletricidade. A segunda lei de Ohm diz o quê? Que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tá certo? Então, beleza. Esse aqui vocês já tinham visto, pessoal? Não, Não, ainda não esse tem eu isso, não não. Não, lembro né? disso. Não. Então, beleza. Isso aqui é uma função do primeiro grau, onde eu tenho R, que é a minha resistência, o ρ, é minha resistividade, cada material tem, o L é o comprimento, tá? É o comprimento, e o S é a minha área, tá? Beleza? Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês de fixação, tá? Eu vou tirar essa parte aqui para melhor calcular. Diz assim, fio de cobre é atravessado e tem uma resistência de 30 ohms, com comprimento de 12 metros e área de secção transversal de 54 metros quadrados. Determine a resistividade do material. Então, pela segunda lei de Ohm, eu tenho a resistividade, o comprimento pela minha área. Bom, Muito bem. foi. Então, o meu R, eu tenho 30, certo? Vou deixar aqui a minha área, que passa multiplicando aqui. Vou deixar a minha resistividade, que eu quero achar. E o L, que está multiplicando, ele passa para cá, dividido. Certo? Então, fica assim. Então, como que fica? Rho é igual a 30 vezes a área que eu tenho de 54 metros quadrados, dividido pelo comprimento de 12. Tá? Quanto que dá isso aí, pessoal? 30 vezes 54 dividido por 12, por favor. 135. 135, né? 135. Aí fica aqui, ó. A unidade, metro quadrado, pelo comprimento em
metros, tá? Desculpa, 135, perdão. 185? 135. É isso Tá aqui, mesmo, né? isso, 135, tá? Aí fica metro com metro, cancela. Então, minha resistividade é 135 Bom. ohm vezes metro. Tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Beleza. Pera aí, esse último aí eu não entendi, não. Era 135 ohms metro quadrado, né? Dividido por 12, né? Por 12. Só que 12 aqui é metro, né? Aí metro com metro, isso aqui é só a unidade mesmo, tá? Aí fica Ah, 135 ohm vezes metro, tá bom? Você entendeu? Eu fiz? entendi, ohms metros, agora entendi. Entendeu? Ó, pessoal, qualquer coisa aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me parar, tá? Ficou isso aqui. Beleza. Então, como que a gente faz? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a matemática nos ajuda a entender isso. Pergunta a vocês, esse gráfico aqui é uma reta ou não é? É uma curva, né? Certo? Esse primeiro aqui, certo? Sim. Vocês Não, lembram da... Como? não estou visualizando o gráfico. Ah, perdão. Sim, agora estou vendo o gráfico. Tá vendo, né? Lembra-se o seguinte, que pela primeira lei de Ohm, V igual a RI, certo? Nesse caso aqui, V igual a U, tá bom? Então, eu quero determinar a minha resistência. Como que eu faço? Deixo a minha tensão e passo a minha corrente que está multiplicando aqui, dividindo, certo? Então, fica uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui no eixo Y a minha tensão, em volts, aqui é o eixo Y, e no eixo X a minha o quê? Corrente, certo? Beleza. Como está aqui em primeiro grau, o gráfico é o quê? É uma reta, certo? E pergunto a vocês, aqui o gráfico é uma reta, sim ou não? Não. Não. Então esse resistor é o quê? Não ôhmico, ok? Beleza? Beleza? Não Beleza. ôhmico. Então, agora esse aqui. O gráfico aqui é uma reta, certo? Sim. Certo, pessoal? Certo. Então, o que que isso significa dizer? Que o resistor obedece à lei de Ohm. Que ele é inversamente proporcional, a resistência é inversamente proporcional à corrente e à tensão. E se eu quiser determinar aqui essa resistência, como que eu faço? Tangente, correto? Cateto oposto por cateto adjacente, certo? Eu posso pegar qualquer um dos valores aqui, certo? Eu vou pegar esse primeiro. Então fica cateto adjacente, não, cateto oposto, que é esse aqui, que é 5, está me dando aqui 5, dividido por 1. Quanto que me dá a minha resistência? 5. E por 10 também daria? Também daria. Então fica 10, que eu estou pegando aqui, 10, dividido por 2, que é a minha corrente. 10 dividido por 2, 5. 5 ohms. Ok? Então, isso aqui está o quê? Correto. Certo? A lei de Ohm ela é constante para os valores. Por isso que ela é uma reta. E quando o resistor obedece isso, ele é um resistor ôhmico. Tá bom? Então significa que qualquer valor que nós dá aqui relevante a esse gráfico, ele vai dar iguais, vamos supor assim. Isso, justamente. Se aqui desse 15, se aqui desse 3, por exemplo, né? Se aqui fosse 3, qual que seria o valor aqui da tensão? 15. 15, né? Se aqui fosse 4, 20. 20. Beleza? É sempre dessa forma, tá ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Positivo. Beleza, então vamos mais adiante. Aí, pessoal, quando for na próxima aula de exercícios, tá?
eu já quero trabalhar algumas coisinhas com vocês, tá bom? Exercício, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui um dos elementos primordiais da eletricidade, que é o resistor. Ele é responsável por converter energia elétrica em térmica, certo? Nós temos 3 tipos de resistores. Nós temos o resistor fixo, potenciômetro e o trípode. O potenciômetro, ele muda a sua resistência conforme você vai mexer na alavanquinha que ele tem nele mesmo, certo? Nós temos o trípode, que é o resistor do quê? De chave. Você pega uma chave de fenda, se você torcer para a direita, ele aumenta a resistência, se torcer para a esquerda, ele diminui a resistência. Os resistores, a gente observa eles, a sua resistência, através das cores, tá? Cada cor determina a resistência de cada um. Muito bem. A associação de resistores, ela pode vir em série ou em paralelo. Quando ela vem em série, o que acontece? É o somatório dessas resistências. Por quê? Porque quando os resistores estão em série, o que significa dizer? Significa que eu estou juntando, né? Isso. Mas também tem uma coisa muito importante também, é o Thaleson, né? Isso. E esse resistor aqui, juntamente com esse resistor, eles estão sob a mesma influência da mesma corrente elétrica. Entendeu? Entendi. Por isso que estão em série. Quando você falar série, olha o izinho aqui, ó, de corrente elétrica. Beleza? E quando eles estão em paralelo, certo? É o quê? Que eles estão submetidos à mesma que tensão. Então, esse resistor aqui, com esse resistor, eles estão submetidos o quê? À mesma tensão. E a resistência equivalente desses resistores é o quê? Produto pela soma. Pega o R1, R2, multiplica e divide por R1 mais R2, tá ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? O senhor só pode repetir rapidão, assim, não precisa nem desenhar, só repetir que eu tive que pegar um negócio ali, aí eu acabei não vendo a explicação. Ah, sim. Quando os resistores, a associação de resistores estiverem em série, é que eles estão submetidos à mesma corrente elétrica. Eu tenho um resistor aqui, eu tenho outro resistor aqui, por exemplo. Então, eles estão submetidos ao quê? À mesma corrente elétrica, certo? R1 e R2. Agora, quando eles estão em paralelo, é que eles estão submetidos ao quê? À mesma tensão. Então, Então, em série a mesma corrente e paralelo a mesma tensão. Isso. Muito bem. R1, ok? Estão submetidos ao quê? À mesma tensão. E em paralelo, produto dos dois pela soma, tá bom? Beleza? Pode continuar, pessoal? Pode, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uns exemplos com vocês. Pergunta. Esse R1 com esse R2 aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Em série. Em série. Então, o que acontece? Fica o quê? Só soma, né? 1 mais 2, 3, certo? 3 ohms. Esses dois resistores aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Paralelo. Então, fica o quê? Produto pela soma. Então, fica o quê? 2 vezes 2 sobre 2 mais 2, certo? Então, fica 2 vezes 2, 4, dividido por 4, 1. Ok? Então, tá aqui, ó. E aí, pega o quê? Essa resistência aqui está em paralelo, que era em série, fica aqui. E o que estava em paralelo fica aqui. Aqui eu tenho 3. Eu tenho 3. Certo? E aqui eu tenho 1. Então, aqui vai ficar quanto, pessoal? 3 mais 1, 4. Então, esse valor aqui está errado, tá? É 4. Tá? Então, aqui é 3 mais 1, que é 3. Então, aqui fica 4. Só um ponto aqui, professor. No caso, eu tenho série
paralelo e no final eu tenho outro em série. Eu somo primeiro os resistores em série, depois os resistores em paralelo e no final eu somo esse último resistor em série. Aqui, você fala assim, você tem um primeiro aqui em série, certo? Sim, E aqui agora você tem esse em paralelo, certo? Dessa positivo. forma? Certo. Positivo. E aí depois você tem o quê? Em série? Isso. Dessa forma aqui? Positivo. Com mais um em paralelo. Com valor diferente de resistência. Aqui, no caso? Isso. Então, aí, no caso, o que que acontece? Se você pensar aqui, todos esses resistores aqui, eles estão o quê? Em série, porque tem a mesma corrente circulando. Ela não se divide. Quando você divide, como nesse caso aqui, a corrente, volta lá. Como você vai perceber, o que que acontece? No caso, e se eu adicionar mais um resistor à direita? Aqui, Isso. tá. Se você adicionar um resistor à direita, esses dois aqui você faz primeiro em paralelo, né? Primeiramente o paralelo, depois os em Isso, série. isso. Aí pega o paralelo, aí vai ter só o quê? Vai ficar assim, ó. Aqui e tal. E aqui eu vou colocar o de outra cor que você fez ele em paralelo, certo? Positivo. Então, agora você concorda comigo que todos aqui estão em série, que estão circulando pela mesma corrente? Mesma corrente? Então é só você somar aqui o R1, o R2, o R3, com o R4. Todos estão em quê? Em série. Beleza? Nesse Ok. caso aqui, o que que acontece? Aqui está circulando uma corrente, tá? Quando ela chega nesse nó aqui, ela divide. Ela vai vir uma aqui, eu vou chamar de I2, e aqui de I3. Beleza? E é por isso que tem que ter o quê? A mesma tensão, tá bom? Tem que ter a mesma, ela vai estar submetida à mesma tensão aqui, vai dividir. Aí por isso que você faz aqui em paralelo e aqui você faz em série. Compreendeu? Positivo. Beleza. Ô, Então vamos professor, lá. mas só uma dúvida aqui. Vamos supor, nessa situação aqui, ó, desse primeiro exemplo que o senhor passou aqui. Nesse circuito aqui? Isso, esse mesmo aí. Sim, Vamos supor, isso aqui é um circuito fechado, né? Da mesma sim, corrente, né? sim. Então, eu só posso considerar ele paralelo quando no meio desse caminho aqui, porque se eu tirar esse do meio aqui, esse paralelo do meio, ele fica um circuito só, né? Sim, justamente. Aí por isso Aí, que quando você fazer o paralelo aqui, aí ele vem para cá e você achou esse valor aqui de quê? De 1, certo? sim, Beleza? Aí você pega 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4. Beleza? Beleza? Ah, Isso. tá, É entendi. porque aqui estava errado, tá? Porque aqui é 1 mais 3. Não. Tudo bem, professor. Agora É 4. entendi. Eu que não corrigi. Aqui, pessoal, esse segundo aqui. Estão em série aqui ou então em paralelo? Em série. Em Sério. série. O que acontece? Pego e somo todos, né? 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, 35 ohms, tá bom? Beleza? Então, beleza. Beleza. Vamos aqui, por partes aqui agora. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Paralelo. Então, fica produto pela soma, certo? 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2, que dá 1. Beleza? Então, vem aqui e substitui por 1 ohm. Agora, esses dois aqui, o 3 e o 1, estão em série ou estão em paralelo? Então, em série. série, né? Sério, então vai dar o quê? 4 ohms, beleza? Podemos prosseguir, pessoal? Positivo. Beleza. Positivo. Aqui, vamos fazer esse aqui. Eu tenho aqui em série, aqui eu tenho em paralelo, certo? Esses dois aqui em paralelo. Produto pela soma. Vai ficar o quê? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Certo? 2 vezes 2, 4. Dividido por 4,
1. Então, meu circuito vai ficar o quê? Dessa forma aqui, ó. Beleza? Mas você pode fazer direto aqui também, se você quiser. Esse 6 com esse 2 aqui estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Sério? Série, muito Série. bem. Então fica o quê? 6 mais 2, 8. Tá bom? Aqui tem um resistor. Aqui que vai ser 8. E aqui 1. E agora, esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Em Então, série, série. né? Em série. Muito bem. Então fica o quê? 8 mais 1. 9. Muito bem. Vou mudar de cor. Aqui. Esses dois estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Como aqui já deu 1, então fica aqui a minha substituição, certo? Fica aqui o quê? 1. E aqui fica 4. Então fica 4 mais 1. 5. 5. Porque estão em quê, hein? Série. Muito bem. Agora aqui, vamos lá. Esse 2 com esse 4 aqui, estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Paralelo. Muito bem. Ela. Então fica como? Resistência equivalente é o quê? Produto pela soma. 2 vezes 4 dividido por 2 mais 4. Beleza? Então fica aqui. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6, certo? Beleza. Então, meu circuito vai ficar assim. Esse 4 com esse 2 estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Então, em série. Muito bem. Então, fica o quê? 6, certo? 2 mais 4, 6. Então, meu circuito vai ficar assim, ó. O importante, pessoal, é o seguinte. Todas as vezes que vocês forem mexer em alguma coisa, na associação de circuitos, né, de resistores, mexer em circuitos, sempre desenhe as etapas, tá? Ajuda muito. Então, fica aqui 6. E aqui fica 8 sextos, certo? Beleza. Aqui fica o quê? Está em série ou está em paralelo, pessoal? Série. Série. Então, como que fica aqui? Resistência equivalente total. Certo? Então, fica o quê? 8 sextos mais 6. Aqui é fração, tá? Então, fica como? Mínimo múltiplo comum de 6 e 1 dá 6, certo? 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 8, 8, correto? 6 dividido por 1, aqui é 1, ó. 6 dividido por 1, 6. Vezes 6, 6. 36. 36 mais 8, 44, certo? Dividido por 6. Eu posso simplificar aqui por 2, pessoal? Sim ou não? Aqui é 44 e 6 são divisíveis por 2, sim ou não? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Então Sim. fica aqui 44 dividido por 2, 22. 6 dividido por 2 dá 3, 3. tá? Beleza? Beleza. E agora esse aqui, pessoal. Vai ter essas regrinhas de 3, esses, tudo aí nas contas também. Dependendo do que você for pegar, você vai pegar valores assim também, tá? Valores, às vezes, podem vir valores quebrados, Fracionado. tá? Aí, pessoal, aqui. Esses dois aqui, esses três aqui estão em série paralela. Paralelo. Beleza. Quando isso acontecer dos valores serem iguais, o que acontece? Você pode pegar o valor da resistência em comum, que é 2 nesse caso, e dividir pela quantidade, que é 1, 2, 3. Beleza? E se fosse 4 aqui? Por exemplo, 2 dividido por 4. Dava o quê? Meio. Tá? Aí se fosse aqui apenas esses dois aqui. Numa situação de uma atividade, para dar um número quebrado, tinha que colocar o valor de 2 dividido por 3?
22 por 3? Você Não, pode deixar... aqui, ó, nesse aqui, ó, no último agora aqui, ó. 2 dividido por 3 ali, ó. Aonde? Ah, aqui? É isso. Esse aqui. Você pode deixar em fração, pode deixar no quebrado. Não tem problema, tá? Ah, tá. Então, beleza. E aí, pessoal, todos entenderam até aqui? Positivo. Beleza. Positivo. Seguinte. Na próxima aula, eu vou falar sobre esse conteúdo aqui, ó. Eu vou deixar esses slides para vocês, tá? Apagar aqui para ficar tranquilo, para vocês depois treinarem em casa, para verem até a gravação. Se tiver alguma dúvida. Ok? Vou tirar isso aqui. Beleza, para não acabar com as figuras. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou apagar também para deixar para vocês. Tá? Aqui eu vou mudar e eu vou colocar lá para vocês. Só esse pequeno erro aqui que eu cometi. Aí, pessoal, eu vou definir no cronograma lá, tá bom? Para não ter choque. E no mais, eu queria saber, vocês gostaram da aula? Sim ou não? Positivo. Sim? Aprenderam, né? Aí, quando vocês... Então, obrigado, pessoal. Aí, quando der, vocês podem dar o retorno para a Célia lá, tá? Falando que gostaram. Se vocês quiserem que seja nesse ritmo, pode ser. Se quiserem que seja um ritmo um pouco mais devagar, eu vou pegar. Ou se quiserem um ritmo mais adiantado, eu também vou fazer, tá? Professor, eu tenho uma dúvida sobre questões das aulas. Sim, Eu fiz a minha matrícula, acho que foi antes de ontem, foi quarta-feira, eu entrei. sim. Eu vi que lá nas atividades lá, tem 2 atividades. Uhum. Atividades pode? Da SAP, né? Isso, tem 2 atividades, uma da SAP e outra lá. E aí parece que já foram fechadas, que era uma pro dia 6 e outra pro dia 9, se eu não me engano. Como que Não, eu faço? pode deixar que eu vou prorrogar todas as SAPs até o último dia de web de vocês, tá bom? Ah, tá. E Tá bom? aí lá, se eu não me engano, tava pedindo para mim entrar num livro lá. O livro é aquele que está disponível, né? Sim, aquele que está disponível. Ah, não, então tá bom. Então, porque eu queria já ir fazendo, só que eu fiquei com dúvida. Aí eu falei assim: não, vou tirar a dúvida, que aí depois eu Não, faço. vocês podem ir fazendo, pessoal, e podem me enviando, tá? Aí qualquer dúvida que tiver, aí na aula de exercício a gente vai fazendo, tá? Não, então tá bom. Então. Beleza? Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vocês podem dar esse retorno, por favor, para a Célia e ela mandar para o meu gestor. Aí vocês estão gostando do nível? Quer que pegue um pouco mais devagar, um pouco mais forte? O que vocês acham? Tá Tô tranquilo. gostando. Tá tranquilo, né? O nível tá bom esse tanto, então, né? Tá. Porque tem Tá bom, algumas coisas que eu não, praticamente eu não tinha visto, né? Mas aí entendi. já, igual resistor, vezes potência, vezes comprimento, dividido pela área, isso aí é a primeira vez que eu vi. Porque aqui no caso, eu mais adiante eu vou falar sobre potência através da lei de Ohm, tá? Aí eu vou deixar o material disponível para vocês, a gente vai falar isso na próxima aula e resolver alguns exercícios que eu vou resolver com vocês. Aí tem a nomenclatura de ramo, nó, e aí quando tiver mais à frente a gente fala sobre as leis de Kirchhoff, tá bom? E aí eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, tá? Professor, Pois não, não tem nada a ver com a aula, não. É outra coisa aqui. pode falar. Que eu tô meio perdido, porque eu fiz o PowerPoint e eu não sei para onde que eu vou entregar ele.